a igreja de Goiás brigando para ver quem consegue mais números, se é a igreja de Aparecida, São Paulo, ou se chega junto ao Vaticano. Entende? Quer dizer, uma disputa entre todos para ver quem consegue granjear mais, ter mais. Eu acho que religião não deveria ser isso. Religião deveria unificar pessoas, deveria proteger pessoas, deveria ser funcional e relacional. Coisa que, infelizmente, trata tão somente de uma politicagem. A gente vê isso nitidamente. Economia, administração, marketing, venda, gestão empresarial. Só isso, menos Deus. É um homem na frente que diz é assim e assim. E tem os seus gerentes, né? Os bispos... É uma hierarquia exatamente. Verticalizada, de cima para baixo. Exatamente. Então, eu não consigo ver Deus dessa forma. Ah, Deus, mas está lá no fundo do coração, está no pâncreas, está no rim, está no pulmão, está no pé. Não. Deus deveria ser, meus amados irmãos, que eu chamo de irmãos, certo? Deus deveria, para mim, Deus deveria ser tão nítido como o sol. Para que eu quero um Deus invisível? E um Deus que sequer pode falar para te responder aqui agora. Eu não quero que ele me responda. Ah, é por isso que você gosta desse Deus. Não quero que ele me responda, não. E sei que eu sou muito pequeno para querer entender Deus. Mas as pessoas querem que você responda o chat, o superchat. A galera aqui no grupo, cara. Ó, tô só colocando fogo aqui, viu? Só para colocar um fogo. Não, muito pertinente sua colocação, né? E eu, como membro de uma religião, quando eu te ouço, eu me auto-questiono. Legal. Eu me pergunto onde é que eu erro como líder religioso. Onde é que falta? Porque eu vejo você um cara que faz caridade, um cara que faz o bem, um cara que é super do bem, super inteligente, que tem essa ausência, né? Quando você falou, eu vou expor aqui o meu sentimento, né? Quando você expõe essa sua... Eu vou dizer essa sua limitação, porque você expôs o que você não dá conta de perceber, tá? Eu me questiono também como líder religioso, falar onde é que eu falho a ponto de deixar que as pessoas cheguem a esse ponto de não conseguirem perceber Deus no outro, né? De olhar para o outro e entender que o outro é a presença de Deus. Então eu questiono onde é que a religião que eu represento, ela falha, onde é que ela age, como que ela funciona. Então, o que você apresentou para mim foi praticamente uma queixa. Foi. Que eu achei muito pertinente para o nosso tempo. Eu vou dizer para o senhor o que é que talvez o senhor ou os demais religiosos erram. Erram quando falam que a gente precisa ver Deus nas outras coisas. Ver Deus como no mosquito, no Aedes aegypti. Você fala, o que é que tem a ver a associação de um humano com um mosquito? Esse mosquito, criado pelo Deus, né? Gerado por ele, pensado por ele, desenhado por ele. Mas peraí. Para matar pessoas. Talvez o argumento seja chulo, seja ínfimo, seja um argumento barulhento. Mas calma, essas coisas existem e elas estão aí, levando chikungunya, doença. Mas peraí, e Deus não existe? Existe. E criou tubarões com mais de 100 dentes? Mas peraí, e Deus existe e criou seres para me matar? Peraí, Deus existe e Deus é vida. E se Deus é vida, Deus é onipresente. Deus sendo vida e Deus sendo onipresente, onde que existiria a morte, o fenômeno morte? Em que lugar? Na ausência da onipresença? Aonde que existiria a morte? Entende? Você está entendendo o meu raciocínio? Então, uma coisa é oposição à outra. As duas não coexistem. Uma não está antagônica à outra. É uma oposição. Ou uma está aqui, a outra não está. Acabou. Então, se Deus é vida e Deus é o todo, no tudo. Todo, no tudo. Você está me compreendendo? Totalmente. Então, o fenômeno morte existe, mas Deus não é vida? Não há oposição? Então onde que a morte está? Será que vocês não percebem que tem alguma coisa errada filosoficamente isso? Será que não percebe que não existe talvez um argumento que seja justificável para que nós, filosoficamente ou teologicamente,
possamos entender esse barulho teológico que tenta nos colocar pela goela abaixo algo que não tem sentido. Um pai que quer perdoar os nossos pecados, mas ele diz, não, mas para eu perdoar os pecados não é simplesmente tá perdoado, meu irmão. Vai lá, segue em frente, você é apenas um ser humano que não nasceu com manual, nem nasceu com a bula. Não, eu quero o meu filho morto. Eu vou matá-lo. Eu quero o sangue dele. Eu quero ele vertendo na cruz lá. Eu quero ver ele padecendo. Eu quero ver ele gritando, gemendo aqui, olha, venha. Para eu resolver perdoar os pecados da humanidade. Peraí, gente. E não resolveu. E não resolveu? Mas peraí, qual pai, pergunta Jesus, personagem do Novo Testamento, qual pai que mesmo sendo mau, sabe dar más coisas aos seus filhos ou boas coisas aos seus filhos? Se ele é mau, mas se o filho lhe pedir um pão, ele lhe dará uma pedra? Não, quanto mais o vosso pai que está nos céus, ele vos dará coisas, mas não dá. Esse é o problema, padre. É que não dá. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, dá para quem? Para os pastores? Para os padres mais bem-sucedidos e mais espertos? Dá para quem? Para quem que Deus escolhe? Vou dar para... tá aí, Ronaldinho Gaúcho. É para você que eu vou dar. Não, cara. É pensar, humanizar a coisa, humanizar a religião. Gente, Deus funciona, deixa Deus lá. Vamos resolver nosso problema aqui. Certo? É o que Confúcio fez, meus amigos. Perguntaram, eu acredito que o padre conheça, perguntaram para Confúcio. Um discípulo dele falou, mestre, como faremos para agradar os deuses? E Confúcio falou, ora, agrada aos homens. Porque se tu não agradas aos homens que tu vês, como tu agradarás a Deus que tu não vês? E aí, cadê se agradar? Aí, não, eu tô sentindo Deus no apartamento, com ar-condicionado, com seu carro bacana, com sua rua bacana, com seu bairro maravilhoso, morando bem, comendo bem, tendo bom e do melhor. É gostoso, é bom. Agora vai pro pobre, vai pra comunidade, vai pra favela, vamos lá. Vai saber onde é que Deus está lá, entre aquelas vielas, trocando tiro o tempo todinho, gente sendo morta, espancada, violentada, Aí diz, mas eu sinto Deus, isso é hipocrisia, meu irmão. Hipocrisia, tá? Verdade, para me converter um cristão hoje eu me converto, é você dizer, Deus, fala com esse jovem aí. O senhor falou, promessa, não foi? Bata e abri-se-vos-á. Quando? Quarta-feira, quinta, sexta, qual foi o dia? Bater e abrir-se-vos-á. Qual foi o dia? Segunda-feira? Um horário diferente? Não. Não estou ironizando, não estou falando de Bíblia. Uhum. E ele falou, eu vou atender vocês. Mas não é verdade. Eu cansei disso. Eu estou sendo sincero para vocês. Eu era crente. Eu era pastor da Igreja Batista. Talvez vocês conheçam minha história. Eu pregava. Eu era um missionário. Eu evangelizava. Eu estava em aldeias. Eu falava de Jesus para as pessoas. Poxa, gente. Vai dizer que esse homem nunca teve intimidade. Porque ele nunca teve intimidade com Deus. É o argumento. Que isso, gente? Que falta de sensibilidade. Que falta de critério. Que falta de humanização. Sabe, que falta de tino, senso crítico. Deus está onde? É só responder isso. Deus está onde? Fazendo o que agora? Assistindo nossa miséria? Está aqui, ui. Fazendo o quê? Que não Deus fala? Está em todo lugar, mano. Legal, manifesta ele. Está em todo lugar. Manifesta ele. Mas se ele está em todo lugar, então ele está agora todo. Assistindo uma criança sendo abusada. Você e se ele está agora isso? assistindo uma criança sendo abusada, ele não interfere por qual motivo? Aí agora eu vi uma questão. Eu vou deixar você falar, padre, que eu falo demais. Eu não queria nem falar. Não, tá muito bom te ouvir. Mas, veja, o que você faz? Você está chegando agora, certo? Você, um exemplo, foi levar o Antônio no hotel, meia-noite cacetada. São que horas agora? Meia-noite cacetada. Meia-noite e meia. Você chega e você encontra uma criança gritando. E aí o cara tá lá agredindo uma criança ou machucando-a.
Você, como ser humano, não é pai, não é tio, não é parente dela. O que é que você faz? Eu vou lá, você vai? Vou proteger a criança. E Deus não vai? Essa é a diferença. Deus me mandou lá proteger. Não. Deus me mandou lá Se proteger. Deus te mandou lá, então Deus erra com as outras pessoas. Por que não manda pessoas lá para quando elas são estupradas? E várias pessoas em Manaus, Belém do Pará, crianças estão enjauladas enquanto nós estamos aqui comendo frango e tomando Coca-Cola. Crianças estão enjauladas neste exato momento para serem estupradas sem dinheiro. Elas não são nem garotas de programas. As mães estão desesperadas atrás dessas garotas. E Deus sabe onde é que essas crianças estão. E essa é a diferença entre mim e Deus. Parece que eu sou melhor do que ele. Aí vocês vêm dizer que vocês sentem Deus. Não. A diferença é que você quer entender Deus. Eu não consigo entender. Mas a questão é justamente essa. Se você não entende como filho é filho. Não é uma questão de, é Deus. Não, ele é pai, gente, por favor. Qual é o pai que se esconde do seu vamos fazer o filho? seguinte, vamos problematizar a questão. Se Deus ele é perfeito, ele existe, por qual motivo ele falhou no seu plano? Por exemplo, o plano de Deus era fazer com que Adão e Eva vivessem para sempre no paraíso. Né? Eu acho que todo mundo concorda aqui com isso, não é isso? Não sei. Você não concorda com isso? Não sei. Concorda, padre? Que ele fez Adão e Eva. Se o plano de Deus não era que Adão e Eva vivesse para sempre de forma perfeita no paraíso, isso aqui, claro, não estou considerando a mitologia, mito de Adapa, né, as transsignificações, estou considerando que é literal, porque Jesus Cristo tem genealogia até Adão, né? Então vamos considerar que é literalidade do que se diz e o pecado original teria vindo do Adão. Então Deus, nesse caso, ele é um Deus que ele falha desde sempre com o seu plano. Como é que pode um ser perfeito e onisciente falhar? O plano dele era que Adão e Eva vivessem eternamente no paraíso. Isso falhou. O plano dele era que o dilúvio, né, restaurasse a humanidade. Falhou. O plano dele era destruir Sodoma e Gomorra e aí você acabaria com o pecado das cidades pecadoras. Falhou. Né? O plano dele era matar o próprio filho para acabar com o pecado. O pecado, teoricamente, na religião ainda existe. Você ainda tem que ser batizado, né, para expiar o pecado. Os próprios apóstolos ainda faziam sacrifícios após a morte de Jesus e cumpriam os mandamentos da lei. Então, é um Deus que só falha. Então, na prática, como que você pode acreditar e confiar num Deus que só falhou desde o início do mito ao qual ele deveria ser o único que triunfa? Você que acha que ele falhou. Essa é a nossa angústia, viu, padre? No mito ele de falha. verdade. Estou confessando para o senhor que assim, eu estou demonstrando para o senhor o meu coração. Revelando através do meu olhar a minha sinceridade. Certo? Não é raiva de Deus. Não. Talvez, se exista, mande um recado para ele e diga que ele está omisso com a gente. Nós estamos jogados e ralados, jogados às traças. Sabe, deteriorados, cansados, deprimidos, ansiosos. E ele não está passando por isso, não. Ele está bem, não está? Ele está ótimo, ele é perfeito. Ele vive num céu de luzes, sabe? Não passa fome, ele não passa necessidade, ele não passa frio, ele não tem dor. Então, para nós, tanto faz para ele. E esse céu que ele promete que vai vir, mas o tempo de Deus não é o nosso tempo, mas quem está o nosso na reta é o nosso, da humanidade, não é o dele. Nas suas próximas orações, padre, sem ironia, já que vocês falam com Deus, peça para Deus resolver essa questão humana o mais rápido que ele puder. Porque omissão é um crime. E ele está cometendo um crime na nossa justiça. Está sendo pior do que o pior ser humano que se possa imaginar. Talvez seja isso. Que não, talvez os padres... Inclusive os seres imaginários. Se você parar a pensar, quem é o maior vilão da Bíblia? Quem é o maior vilão da Bíblia? Diabo. Não. É o próprio Fala alguma coisa que o diabo fez na Bíblia. Verdade. Que seja pior ou igual Deus tenha feito, cara. Até se você pegar o texto de Jó, quem comete as atrocidades com Jó é o próprio Deus. É o próprio Deus. Então, assim, a gente precisa entender que esse livro não tem mais significado para nós. Não que nós tenhamos raiva do livro, não. Ele já teve importância. É o maior livro de ateísmo que existe, né, cara? É o maior livro. Assim, o livro teve importância, tá certo? É um livro
Mas ele não é um livro sagrado. Ele não é um livro perpétuo. Certo? E a gente precisa colocar o livro na idade dele, no contexto histórico, gramatical dele. Escrito para quem e para onde, com qual finalidade. Isso é exegese básica, hermenêutica básica que a gente precisa ter. Então, o livro não significa nada em pleno século XXI, em pleno 5G. Esse livro está defasado, certo? Então, como o Papa tem palavra infalível, que ele escreve um novo livro. Olha, palavra infalível. Vai escrever uma nova Bíblia. É certo? Com novos mandamentos, com novas leis, que sejam leis que amparem homossexuais, inclusive. Porque eu acho um terror, certo? Um camarada não poder se expressar. Porque tem um Deus que está fiscalizando seu caneco. Mas ele não pode fiscalizar os grandiosíssimos problemas, que eu não posso nem falar aqui agora, se não dá problema, dá pane. Então, meus amigos, eu acho que a gente precisa, como humanos, a gente dar um freio. Dá um freio na religião. Não que a religião seja boa. Eu acho legal que a pessoa entre na sua casa, sabe? Ela ore ao seu Deus de todo o coração, que ela coloque os seus intestinos para fora de tanto orar. Mas que ela ore lá no seu quarto, mas que não leve isso para a política. Que não leve isso para o Congresso, para o Senado. Que não leve isso para nossas crianças, para o ensino fundamental, médio, acadêmico, seja lá o que for. Sabe? Que nós não tenhamos pessoas para falar que o homem veio de 6.000 anos. Poxa, por favor. Isso são coisas, né? Que eu fico... Como é que eu posso imaginar uma sociedade dessa? Uma sociedade que não se adianta, padre. Não, porque é baseada no medo. Medo. Pronto. Aperte minha mão. É no medo e no sentimento de culpa. O senhor falou tudo, padre. Porque o seu discurso em nada me atingiu enquanto religioso, tá? Não quero. Pode ficar tranquilo. Porque eu entendi o seu discurso como um discurso social mesmo. A gente quer justificar muitas vezes as coisas por meio da ideologia religiosa. Então, é aquela ideia. E quanto mais medo e sentimento de culpa a religião impõe no outro, mais ela consegue o cabresto. Isso. Sabe, a gente está vendo aí uma onda de cristãos católicos que estão voltando a serem ultraconservadores, né? Famílias aí com 8, 10, 12 filhos, né? Véu na cabeça. Não sou contra nada disso, tá? Mas é porque é uma onda que foi sendo desenvolvida, não foi nada que foi magisterial ou que tenha vindo uma ordem da igreja para que se volte a essas ideias. E essas pessoas ultraconservadoras, elas olham para as outras que não seguem esse conservadorismo como menores, como pecadoras, como não religiosas, com olhar de julgamento. Tem aqui no site da diocese... não posso falar sobre isso. Mas depois eu conto para vocês. Mas eu tenho aqui os prints do que as pessoas falaram de mim por uma ocasião de um movimento, né? E gente de igreja, que vive dentro de igreja, que é família de igreja, que é grupo de oração o dia inteiro. Você vê como que a pessoa se dirige a mim. E eu fico falando, um filho de santo que foi na porta da minha igreja para poder lavar a praça, para honrar os pais e os avós que vieram, me respeitam numa totalidade de igualdade que me emociona. E uma pessoa que come do meu pão e bebe do meu vinho me trata como se eu fosse a pior pessoa do mundo. Então, assim, e são pessoas que vivem dentro da igreja. Eles adoram dizer comunhão diária, grupo de oração, ora em língua e não sei o quê, e xandalericando e não sei o que mais. Então, quando você diz isso, você está dizendo a pura realidade do que essa ideia de religião está causando na sociedade. É o medo e o sentimento de culpa, né? E a falsa ideia de que eles são a autoridade da igreja. Porque eles agora falam mal do Papa, eles falam mal do bispo, falam mal dos padres, como se o magistério estivesse todo errado e a verdade tivesse sido revelada para eles a partir de agora. É que nem o Paulo Cogos que vai vir amanhã, né? Na cabeça dele, esse padre que tá aí é um cara que tá só fantasiado de Papa. O Papa, né? A igreja é toda uma farsa e que acabou, não sei que século aí, é o verdadeiro papado e que ele segue esse verdadeiro papado. Ou seja, é um cristianismo católico freestyle, né? Mas é isso. E tem acontecido demais, Antônio. As pessoas estão recriando a religião aos seus moldes, né? E o essencial está ficando para trás.
O essencial está ficando para trás, que é onde eu vejo a sua indignação e que eu tenho que concordar plenamente com você. Porque essa ideia do medo e da culpa é o que faz tanta gente se julgar dono de Deus. O que é o essencial hoje, padre? O essencial para viver a religião, você fala? Uhum. O essencial é você cumprir aquilo que a religião te dá como o ponto inicial. Eu que sou um cristão católico, eu preciso fazer aquilo que o Cristo me ensinou. Se eu não cumpro a vontade do Cristo no dia a dia, o que adianta eu ir no domingo na missa? Se eu não consigo encontrar o Cristo em quem está do meu lado, usar de misericórdia, usar de empatia, numa pessoa visível, como que eu me ajoelho diante de um pedaço de pão? Não faz sentido. Por isso que eu digo que Jason, quando faz o desabafo dele, tem todo significado. Por quê? Nós que somos religiosos, passamos para um extremo e nós estamos dando contra-testemunho. Né? São Francisco de Assis dizia: ide pelo mundo e pregai o evangelho. Se for preciso, usem palavras. A gente só berra, a gente só grita. O que está acontecendo na religião hoje é isso. É uma verborragia contínua. E eu acho que o Jason está corretíssimo ao reclamar disso, e reclamar no sentido da palavra mesmo, tá? Porque faz sentido. Nós que somos religiosos, somos os primeiros a dar o contra-testemunho. E padre, eu tenho certeza que amanhã, quando essa live estiver disponível, as pessoas puderem comentar no chat, vai ter muito católico te condenando. Com certeza. Né? Falando, essas ideias desse padre é um absurdo. Como assim? Né? Como assim ter um pensamento liberal, assim, heterodoxo para com outras religiões, para com outras pessoas? Né? Então vai ter muita gente aí no comentário que não vai ver a essência do que você falou, o que você está querendo dizer com isso, e vai simplesmente atacar e destilar o ódio e pagar de soberbo, que é o católico e que vai mais poderoso do planeta, o mais certo. Né? Que é isso hoje em dia, né, cara?